Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. A palavra que o Senhor me colocou no coração se encontra em Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. Diz assim: E Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Glória a Deus. Irmãos, eu peço que você dobre a sua atenção nesse versículo que eu acabei de ler para a tua vida. Percebe-se que em Gênesis 1, 26, Deus disse: façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio. Então percebe que Deus está apontando para o homem, ele. Gênero masculino, percebe que Deus está falando, ó, tenha ele domínio. Agora escuta, olha o que Deus diz: tenha ele domínio sobre todos os animais do mar, sobre todos os animais, sobre todas as aves do céu, sobre todos os animais domésticos, e sobre toda a terra, e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Agora aqui que está o mistério. Olha o que Deus disse. Deus está falando que Adão, para ele, o homem, Deus disse assim, que o homem, que ele tenha domínio sobre todos os animais que voam, sobre todos os animais marinhos, tenha domínio sobre toda a terra, tenha domínio sobre todos os animais que rastejam pela terra. Agora escuta isso aqui. Deus disse que o homem tem autoridade sobre todos os animais que rastejam pela terra. Agora vamos para Gênesis 3. Gênesis 3 diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não coma do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto da árvore do jardim podemos comer. Escuta isso daqui. Peraí, a serpente está indo em quem? Em Eva ou em Adão? Em Gênesis 3, a serpente está apontando em direção a Eva. Percebe que a serpente está indo na mulher. Agora olha que mistério. Por que a serpente não vai no homem? Por que a serpente não vai em Adão? Por que a serpente não foi justamente no homem? Por que a serpente está indo em Eva? Sabe por que a serpente está indo em Eva? Porque percebe o que Deus disse para o homem. Deus disse assim em Gênesis 1, 26, que ele tenha domínio sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então percebe-se que a autoridade e a autonomia está sobre a vida de Adão. Agora escuta, olha como o inimigo é inteligente. Olha como o inimigo sabe onde atacar. Olha como o inimigo sabe onde ir. Escuta só, a serpente simboliza o diabo. Porque se você pegar para ler livro de Apocalipse, a Bíblia vai dizer que João está na ilha de Patmos. E a palavra do Senhor diz que João vai dizer que ele viu uma visão no céu. E João disse que ele viu uma serpente, a chamada diabo, Satanás. Então percebe que a serpente é o diabo. Agora escuta só. Irmão, o negócio é forte. Escuta só, irmão. Olha que interessante. A serpente não vai em Adão. A serpente vai em Eva. Porque Deus disse que o homem tinha domínio. Então percebe que o domínio está sobre a vida do homem. Se a serpente fosse em Adão, Adão ia ter domínio sobre ele. Só que o diabo é esperto. A Bíblia diz que a serpente é astuta. Então percebe que o inimigo vai justamente em Eva. Porque ele sabe que a autoridade não está na vida de Eva. A autoridade está em Adão. Aí ele vai em Eva. Ele está indo em quem não tem autoridade. Ele está indo em quem não tem autonomia. Percebe que ele está atacando quem não tem autoridade. Agora escuta isso. Olha que tremendo. Escuta só. A Bíblia diz que a mulher é um vaso mais frágil. A palavra do Senhor diz que a mulher é um vaso mais frágil. Agora é interessante que o inimigo está indo em quem? Em Eva. Percebe que ele está indo naquilo que é mais fraco. Ele está indo em Eva. E qual é a intenção dele? Está indo no fraco para derrubar Adão, que tem autoridade. Está indo no fraco para derrubar o forte. O inimigo sabe que ele não pode ir em Adão, porque se ele for em Adão, Adão vai dominar ele. Então ele vai justamente em Eva para derrubar Adão. Eita Jesus! O inimigo usa o fraco para derrubar o forte. Você está entendendo? Pode perceber, enquanto mais firme você está na presença de Deus, quanto mais você busca o Senhor, mais luta você tem na tua casa. Mas percebe que a luta que você tem na sua casa não é com você, é pessoas que estão ao seu redor. Talvez é um filho seu que está nas drogas,
Talvez é um marido seu que está na bebida. Pode perceber, talvez você é a coluna da sua casa. Talvez só você tenha autoridade. Mas percebe que as pessoas que estão ao seu redor estão sendo atormentadas para tentar atacar você. O inimigo usa quem não tem autoridade para derrubar você que possui. Eita Jesus. É muito forte, irmão. Aleluia. Olha como Deus ensina a maneira que Ele ataca. Eita Jeová. É muito forte. Aleluia, Deus. Eita Jesus. Escuta só. Escuta só. Percebe-se que ele está usando Eva. Ele vai em Eva. Aí a Bíblia vai dizer que Eva vai comer do fruto, porque a serpente seduziu Eva. Aí Eva comeu do fruto. E a Bíblia vai dizer que Eva vai ter seu marido Adão. E fala, tu Adão come. Adão também comeu e pecou. Agora que interessante. Adão tinha autoridade, mas a serpente conseguiu derrubar Adão. Como que a serpente conseguiu derrubar Adão? Usando Eva. Porque percebe, o diabo usa o fraco para derrubar quem é forte. Olha que interessante, irmão. Pode perceber. Talvez na sua casa só você é crente. Só você busca o Senhor. Só você aí é a coluna da casa. Aí talvez você vê lutas na sua casa. Talvez é um filho que te dá trabalho. Talvez é o marido que te dá trabalho. Mas por que você está tendo luta? Porque você é a coluna. A autoridade está sobre você. Então o inimigo não vai tocar em você, mas vai tocar em pessoas que estão ao seu redor. Você quer ver uma coisa? A Bíblia vai dizer que aquele que pertence a Deus, o maligno não toca. Então percebe que o inimigo não vai tocar em Adão. Ele vai tocar em Eva para derrubar Adão. Eita Jeová. Aleluia, Deus. Irmão, que palavra do céu. Aleluia, Jesus. Agora uma coisa que eu acho interessante. Escuta só. Eita Jeová, glória a Deus. Escuta só. A Bíblia diz que mesmo Adão tendo autoridade, mesmo Adão tendo autonomia, o diabo conseguiu derrubar Adão usando Eva. Agora escuta só. O que adianta Adão ter autoridade? O que adianta Adão ter domínio sobre todas as coisas, mas não teve resistência sobre o fruto que Eva ofereceu para ele? Eita Jesus. O que adianta ter poder, ter autonomia, mas cair em pecado? Eita Jeová. Aleluia, Deus. O que adianta? Adão tinha autonomia. Adão tinha toda a autoridade. Mas Adão não resistiu ao fruto que Eva ofereceu para ele. O que adianta? Ter poder, mas não ter resistência sobre o pecado. O que adianta ter poder, mas não ter domínio sobre o pecado? Poder Deus te dá. Rejeitar pecado vem de você, decisão sua. Poder é o Espírito Santo que concede. Você quer ver uma coisa? Paulo vai dizer em 1 Coríntios 12 ao diante, Paulo vai dizer que o Espírito Santo distribui os dons como ele quer. Para um dá interpretação de línguas, para outro ele dá interpretação de línguas, dá operação de milagres. Percebe que o Espírito Santo dá poder. O poder Deus dá, a autoridade Deus dá, mas decisão de rejeitar pecado vem de você. Eita Jesus. Percebe que Adão tinha autoridade, mas Adão não rejeitou o fruto que Eva deu para ele comeu e caiu em pecado. O que adianta ter poder, mas não ter resistência sobre o pecado? A Bíblia vai dizer, submeta-se a Deus e resista ao diabo e ele fugirá de você. Olha que interessante, a Bíblia manda eu ter resistência sobre o diabo. Tá entendendo? Manda eu ter resistência sobre o pecado. Eita Jesus, é muito forte. Aleluia. Aí escuta só. É muito forte, irmão. É muito forte essa palavra que Deus está me revelando. Pela graça e misericórdia. Escuta só. Aí a Bíblia vai dizer que Deus falou lá atrás, em Gênesis 1:26, que Ele tem domínio sobre todos os animais que voam, sobre todos os animais marinhos, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então percebe-se que Deus disse, Ele está apontando para o homem, para Adão. Aí percebe que Deus fez o homem para ter domínio sobre toda a terra. Então percebe-se que Deus não fez o homem para ser dominado. Deus fez o homem para ter domínio. Aleluia! Você quer prova que Deus fez o homem para ter domínio? A Bíblia vai dizer em Gênesis 4 que certa vez Abel e Caim foram oferecer um fruto para o Senhor. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel em sua oferta, rejeitou Caim em sua oferta. Aí a palavra do Senhor vai dizer em Gênesis 4, versículo de número 6, Deus disse assim para Caim, após o Senhor rejeitar a oferta de Caim e rejeitar o próprio Caim, aí Deus disse assim para Caim, então o Senhor disse, por que você anda irritado?
E por que você está com essa cara fechada? Se você fizer o que é certo, não é verdade que será aceito? Mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está à porta, à sua espera. O desejo dele é contra você, mas é necessário que você domine. Não, peraí. Deus falou o que para Caim? Caim, o pecado está à porta. O pecado quer te dominar, mas é necessário que você domine. Por que Deus está falando assim? É necessário que você domine. Porque o que Deus falou para Adão lá atrás, em Gênesis 26? Que ele tenha domínio sobre toda a terra. Então percebe que Deus fez o homem para ter domínio. Por isso que Deus falou: Caim, o pecado quer te dominar, mas eu te dei autoridade sobre o pecado, é você que tem que dominar ele. Eita Jesus. Filho, talvez um vício te domina. Talvez você tenha vício de droga, vício de prostituição. Deus, ele te dá autoridade sobre esse vício. Você sabia disso? Você é mais forte do que esse vício. Eita Jeová. Olha o que Deus disse para Adão: tenha você domínio, Adão, sobre todas as coisas. Aí Deus falou para Caim: Caim, o pecado quer te dominar, mas você tem autoridade sobre o pecado. Deus te dá autonomia sobre essa situação que você se encontra. Talvez você é usuário de droga, talvez você está preso na prostituição, mas eu quero te dizer que você é mais forte do que isso. Deus te fez para ter domínio, rapaz. Aleluia, Deus. Eita glória, eu vou dar lugar, Jesus. Eita, aleluia. Oh glória, Jesus. Olha que tremendo, irmão. Deus disse: tenha domínio sobre todas as coisas. Deus não te fez para ser dominado. Eita Jeová, aleluia, glória a Deus. Deus te fez para ter domínio sobre todas as coisas. Se você soubesse, a autoridade está sobre você. Você não comia qualquer coisa que o diabo te oferecia, irmão. Se você souber o que Deus tem para você, você rejeitava os pratos do diabo, irmão. Deus tem algo melhor para a gente. O inimigo sabe disso. Olha que interessante. O inimigo sabia que a autoridade está sobre Adão. Aí ele usou quem? Ele usou Eva. Irmão, você tem que entender isso aqui é muito forte, irmão. Olha que tremendo. O diabo sabia que Adão tinha autoridade sobre ele. Então ele usou quem? Ele usou Eva. Porque ele sabia que Deus falou que o homem tem domínio sobre todo animal que voa, que rasteja pela terra. Aí percebe-se que a autoridade está sobre Adão. Aí escuta só. Aí o que o diabo fez? Espera aí. Eu vou usar Eva para derrubar Adão, que tem autoridade. Percebe? Ele sabia que a autonomia e a autoridade está sobre Adão. Aí ele fez de tudo para frustrar aquilo que estava sobre Adão. Porque o diabo sabe o que Deus tem pra gente. Filho, ele sabe o tamanho da promessa que Deus tem sobre mim e sobre você. Ele vai fazer de tudo para mim e você não alcançar. Você, filho, você tem que estar ligado, irmão. Você tem que vigiar. Meu irmão, você quer mais prova disso? Você sabe disso, todo mundo sabe. O diabo, ele era o querubim. Ele sabe, ele vivia no céu. Porém, ele caiu. Irmão, para pensar numa coisa. Paulo vai dizer assim, que não subiu ao coração do homem. Nem se imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Percebe, o que Deus tem pra gente é algo que a gente não é capaz de entender. É algo grandioso. O diabo sabe disso. Mas ele sabendo disso, ele vai fazer de tudo para você não alcançar. Por que você acha que ele quer estragar Adão? Por que você acha que ele quer derrubar Adão? Porque a autoridade sobre quem? Sobre Adão. Se você soubesse o tamanho da promessa que Deus tem sobre mim e sobre você, você não aceitaria qualquer coisa. Você não comeria qualquer coisa. Você não se alimentava de aformas dos porcos. Se você souber o tamanho da promessa que Deus tem para você, eita, aleluia Deus, eita glória a Jesus. Irmão, se você souber, olha que tremendo, o inimigo sabia que a autoridade e a autonomia está sobre Adão. Aí ele vai fazer de tudo para frustrar Adão. Vai usar Eva. E Adão vai pecar. Tudo que o diabo quer ver. Irmão, você sabia que o diabo, o prazer dele é ver a gente no pecado? Você sabia disso? O diabo gosta de ver você na fornicação. O diabo gosta de ver você tendo relação sexual fora do casamento. Ele gosta, porque isso aí é pecado. O diabo gosta de ver você bebendo. O diabo gosta de ver você cheirando. O diabo gosta de ver você se prostituindo. Eu vou falar tudo, Jesus. O diabo gosta, irmão. Aleluia. O diabo só não gosta de ver você adorando a Deus, andando em santidade, obedecendo. É isso que ele não quer. Eita glória. Aleluia, Deus. Oh glória. Oh Espírito Santo. Oh glória. Aleluia, Deus. Pode me usar, Senhor. Eu sou teu, Jesus. Eita glória. Aleluia. Escuta só.
Eita glória, aleluia, oh glória a Deus. Escuta só, irmão, percebe, ele fez de tudo para derrubar Adão, e ele conseguiu. Só que para desgraça dele, veio um chamado Jesus, 100% Deus, 100% homem, obediência. A Bíblia diz que por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, mas por meio de obediência de um só homem o pecado foi aniquilado. Adão pecou, mas o último Adão, Jesus Cristo, aniquilou o pecado. Olha como Deus é maravilhoso, irmão. Adão pecou, mas veio um homem chamado Jesus, que aniquilou o pecado. Para a desgraça do diabo, teve um que venceu, Jesus de Nazaré. E a Bíblia diz que por meio da morte do Filho na cruz, fez com que Deus fez as pazes com todas as coisas, isso incluindo a mim e a você, que estava distante dele. Paulo disse isso. Olha o que Paulo disse. Olha o que Paulo disse. Por intermédio da morte do Filho na cruz, fez com que Deus fizesse as pazes com todas as coisas. Isso incluindo a mim e a você, que antes vivia distante de Deus. Por causa de Jesus, fomos declarados justos diante do Pai. Aleluia, Jesus. Oh, glória a Deus. Oh, glória. Aleluia. Eita, glória. Aleluia. Eita, Jeová. Aleluia, Deus. Escuta só, irmão. Aleluia. Escuta só. O que Deus tem para mim e para você é muito maior. O diabo sabe disso. Ele vai fazer de tudo. Lê Gênesis que você vai entender. Percebe? A autoridade está sobre a vida de Adão. E ele vai fazer de tudo para tentar derrubar o homem. Porque o prazer do diabo é derrubar o homem. E ele quer o homem de Deus, filho. Ele não quer gente do mundo. Ele não quer gente que está na prostituição. Quem está na prostituição já está na mão dele. Ele quer isso aqui, ó. Pessoas que falam da palavra. Você acha que o diabo não é louco para ver no mundo? O diabo é louco para ver eu bebendo, para ver eu me prostituindo. Ele é louco para ver eu fazendo isso. Só que para desgraça dele eu vou permanecer na palavra. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Escuta só, irmão. Eita, Jeová. Olha que tremendo. A Bíblia vai dizer em Apocalipse que o dragão, ele vai lutar contra aqueles que dá testemunho de Cristo na terra e tem observado seus mandamentos. Percebe que o inimigo, ele luta contra a igreja, ele luta contra aqueles, ó, que ele é a palavra. O diabo quer homem de Deus, filho. Ele quer essas pessoas, é isso que ele quer. Ele não quer gente que não está nem aí para Deus. Pessoas que não estão nem aí para Deus, já está na mão dele. Você aí que está no mundão, se prostituindo, bebendo, está na mão dele, está fazendo a vontade dele, filho. Você quer ver uma coisa? Você nem... Eita, vou falar, Jeová. Você quer ver uma coisa? Se você ler Marcos 5, a Bíblia vai dizer que tinha uma legião de demônios dentro do homem. E Jesus vai lá expulsar o demônio. Aí a Bíblia diz que o diabo vai falar assim para Jesus: se você vai me expulsar, me permita entrar nos porcos. Agora presta atenção nisso aqui. Por que o diabo quer entrar no porco? Sabe por quê? Porco gosta de ficar na lama. O diabo quer ver você na lama do pecado. Eita, vou falar, Jesus. Quando você está na lama do pecado, você está justamente no lugar que ele quer. Eita, vou falar, Jeová. Deus disse: eu não te chamei para viver na impureza, mas na santificação, porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia, vou falar, Jesus. Eu vou falar, eita, eu vou falar tudo, Jeová. Pode me usar, Jeová, eu vou dar lugar. Escuta só. Olha o que Deus disse em Tessalonicenses 4:7, se não me falha a memória. Deus disse assim: eu não chamei vocês para viver na impureza, mas na santificação. Aleluia, porque Deus é santo. Deus disse: seja santo porque eu sou santo. Aleluia, Deus. Irmão, quando Deus fala para você ser santo, Deus não está dizendo que você não vai pecar. Você vai pecar, mas santidade é aquele que se limpa todo dia. Você tem que se limpar todo dia. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 22:11: quem é limpo, limpa-se mais. Quem é sujo, continua se sujando. É isso que Deus quer, que você se limpa. Filhos, somos pecadores, somos falhos. Mas o santo para Deus, Deus nos considera o santo aquele que se limpa. Aquele que rejeita o prato do diabo, aquele que rejeita a tentação. Esse Deus considera como santo. Porque Deus sabe que a gente não é perfeito. Deus sabe que você não é um homem de ferro. Deus sabe que você não é um homem de aço, irmão. A gente é falho, a gente é carne, a gente é ser humano. Só que escuta só. Tem uma diferença entre você ser pecador e praticante do pecado.
Praticante do pecado é aquele que é constante no pecado. Pecador é aquele que erra o alvo. Tá entendendo? Eita, Jeová, eu vou dar lugar. Aí escuta só. Aí a Bíblia diz que Adão e Eva comem do fruto. E assim o pecado vai entrar no mundo. Olha que tremendo, irmão. A Bíblia diz que de Adão, muitos foi considerado o quê? Pecadores. Todos somos considerados pecadores. Por causa de Adão. Por causa de uma atitude errada de Adão, todo mundo foi considerado pecador. Olha o tamanho do preço que tem uma atitude errada. Olha o tamanho da consequência que tem uma atitude errada minha e tua. Já parou para pensar que uma atitude minha e tua, errada, não atinge só você, mas atinge quem está ao seu redor? Porque percebe, Adão errou. E por causa de Adão, eu e você somos considerados pecadores. Porque o pecado entrou no mundo e todos nós somos pecadores. Por causa de uma atitude errada de Adão lá atrás. Agora toda a raça da humanidade é considerada como pecador. Só que para a desgraça do diabo, Jesus, pela obediência de um só homem, muitos foi considerado justo. Olha o preço que tem uma atitude. Olha o preço que tem uma decisão. Antes de você tomar uma decisão, reflita. Antes de você usar qualquer tipo de coisa, reflita. Antes de você colocar qualquer coisa no seu nariz para cheirar, para fumar, para beber, reflita. O que isso está trazendo para você? Reflita a consequência que isso traz sobre você. Deus não te fez com vício, filho. Já falei, olha o que Deus falou para Caim. Caim, o pecado está à porta, quer te dominar. Mas você tem domínio sobre ele. Deus te vê mais forte do que isso. Você é mais forte do que isso. A Bíblia diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Você é mais forte do que isso em Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus, que Jesus Cristo, Ele é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Porque a Bíblia diz que Ele próprio venceu todo tipo de tentação e sofrimento, é capaz de ajudar aqueles que são tentados. Deus te vê mais forte do que isso. Você é mais forte do que tudo. Reflita nisso em nome de Jesus. Reflita nisso. Foi até aqui que Deus me deu. Que Deus fale contigo por meio dessa palavra. Em nome de Jesus.